Bem-vindo ao podcast Moto Premium. Aqui você vai encontrar opinião, informação sobre motociclismo, produtos, novos lançamentos, dicas de segurança e de pilotagem, pelo jornalista Eduardo Viotti. Hoje o podcast da Moto Premium vai falar sobre os mitos, alguns 10 mitos que as pessoas acreditam. Hoje em dia esses mitos são quase chamados de fake news. São aqueles mitos que as pessoas acreditam sobre motocicletas. No passado, como eu sou velhão, no passado era muito comum, e tinha coisas mais alucinadas ainda. Muitas pessoas que eu conheci chegaram a botar naftalina no tanque de combustível. A naftalina se dissolve na gasolina. Diziam que os hidrocarbonetos ali presentes na naftalina aumentaria o desempenho, a taxa de compressão, sei lá o que, a moto ia ficar mais veloz. Isso é uma asneira e muitos carburadores acabaram entupidos e tiveram que ser desmontados, se não coisa pior, por causa dessa tremenda bobagem que o pessoal fazia. Pelo menos dentro do tanque de combustível, nenhuma barata ou traça iria andar por lá, porque estava cheio de naftalina, mas fora isso, era só um azar danado para o motoqueiro. Vamos então alguns dos mitos mais recorrentes que existem no mundo da moto. A primeira coisa é: comprou uma moto nova ou trocou os pneus da moto, cuidado nas primeiras voltas, há uma camada de cera no pneu. Não é verdade que haja cera escorregadia, seria um crime o fornecedor de pneus deixar algum tipo de cera ali que escorregasse na rua. O que acontece é que o pneu novo é liso, é mais escorregadio, ele não tem nenhuma rugosidade e desliza com muito mais facilidade mesmo do que um pneu mais usado. Então, as primeiras voltas com um pneu novo ou com uma moto zero que acabou de sair da concessionária devem ser feitas com muito cuidado nas curvas. É verdade, eu já vi acontecer o sujeito comprar uma moto e cair na primeira curva do primeiro quarteirão, por causa que ele já foi fazer a curva que nem louco. E esse tipo de acidente leva a essa crença de que há uma cera. Não há uma cera aplicada na camada do pneu. O que há é que o desmoldante que é usado para facilitar a retirada do pneu da forma onde ele é moldado, ele deixa a superfície do pneu muito lisa, mas cera não há. Muito bom. Além dessa, vamos para o segundo mito, que é frear só com o freio traseiro. Esse é tão comum. Todo dia alguém me vem com essa conversa de frear sempre com o freio traseiro. É a maior bobagem da história da humanidade motociclística. Principalmente porque o peso, o centro de gravidade se desloca naturalmente para frente, tanto nos carros quanto na moto. A suspensão fecha, o pneu da frente carrega. E se você frear só com o freio de trás, as distâncias até a imobilização, a distância até a parada são muito maiores. Você vai sair escorregando e não vai parar. Você precisa ter bom senso e saber frear. Treina a frear, é importante. Todo mundo treina acelerar, treina fazer curva, mas pouca gente treina frear. A proporção mais ou menos uniformemente aceita aí no mundo motociclístico é de 70% de frenagem na frente e 30% de frenagem atrás. É óbvio que isso tem que ser modulado e você vai aprender com a sua experiência. Se o chão não é perfeitamente liso, se tem pedrisco, se está molhado, aí você vai maneirando sempre para não deixar a frente escapar. É verdade que se a frente fugir, você vai para o chão. Às vezes, a traseira fugindo, você consegue controlar, você consegue dar uma rabiada e tal, derrapa, mas você retoma a trajetória. Agora, se a frente sair, meu amigo, aí é chão direto. Então, deve ser isso que dá margem a esse mito de que é melhor frear o freio de trás. Não é melhor frear apenas o freio traseiro. É preciso aprender a frear, é preciso treinar frenagem com a sua moto. Quando tiver um asfalto bem limpinho, treina, ensaia num lugar sem tráfego, lógico, de preferência fechado, um estacionamento, um pátio, e aprenda a frear na menor distância possível. Esse mito levou a instalação das motocicletas nacionais até 300 centímetros cúbicos de cilindrada do freio combinado, onde você acionando só o freio traseiro, você aciona também o freio da frente. Eu tenho medo aqui no meu coração de que esse equipamento, de que esse sistema acabe por incentivar essa bobagem de frear só com o freio de trás. Mas isso é só uma preocupação pessoal.
Eu espero que as pessoas aprendam a frear com os 2 freios, como é o correto numa motocicleta. Muito bem, terceiro mito. O terceiro mito é a ideia de que você abrir ou tirar o filtro de ar ou substituí-lo por uma meia de nylon, um tecido bem apertadinho, você aumenta a respiração do motor e aumenta a potência do seu motor. Não aumenta a potência. A única coisa que você aumenta é a possibilidade de o seu motor ir para as cucuias, porque você pode riscar o pistão e cilindro com grânulos pequenininhos que passam, né? Às vezes até microscópicos, mas areia que entra dentro do cilindro e é arrastada pelo pistão e pelos anéis de segmento e pode até travar o motor. É uma bobagem que não tem nem tamanho. O ideal é usar um filtro novo de ar, né? E de combustível também, mas nós estamos falando do filtro de ar, um filtro bem novo e fazer a manutenção no seu filtro de ar, que é uma coisa que ninguém faz. É uma vergonha quando você abre, numa oficina qualquer, você abre o filtro de ar das motocicletas que tem por aí. Eles estão completamente pretos, horrorosos, empoeirados, peludos. Não é assim. A cada poucos mil quilômetros é preciso abrir o filtro de ar, trocá-lo, não é uma peça muito cara, mantenha-o bem limpinho e você vai ter o melhor da sua moto, tanto em potência quanto em durabilidade. O quarto mito que a gente vai abordar é o uso de ponteiras de escapamento esportivas. Será que elas aumentam todas as vezes em que são aplicadas o desempenho do motor? Nem sempre. Às vezes, quando são de boas marcas, né? Quando são bem projetadas, existem mesmo no Brasil projetistas sérios de ponteiras que podem melhorar a exaustão. Só que você vai estar incorrendo em dois problemas graves, em 2 consequências podem te dar multa e pode até causar pressão da motocicleta. Primeiro é o nível de ruído. Já vi acontecer em blitz com decibelímetro medindo o nível de ruído emitido pela moto. Se estiver acima do permitido pela lei, pelo ano da sua moto, você pode ter sua moto apreendida e levar uma multa. Além do nível de ruído, você também pode piorar a poluição, porque algumas motos têm o catalisador já na ponteira, ou pelo menos na região intermediária do escape, do tubo de escape, e você tirar o catalisador é uma loucura. Aí você vai exigir da motocicleta que ela se recomponha toda a parte de ponto de avanço, de ignição, de injeção. Vai dar uma confusão danada no seu sistema de injeção e ignição e não vale a pena absolutamente. A moto sem catalisador também fica sujeita à multa e até à apreensão da moto. Além disso, você vai estar poluindo e poluindo não só fazendo poluição sonora, como poluindo o ar, e você não vai se sentir bem fazendo isso, certo? Por mais instigante e excitante que seja o barulho da motocicleta, a moto é instigante e excitante de qualquer maneira, não é desnecessário fazer uma barulhada. Agora, mais um dos mitos constantes aí, recorrentes no mundo da moto, é sobre a lubrificação da corrente. É verdade que usar graxa na corrente é bom, é melhor, e talvez até com grafite em pó, então vai ser muito melhor, não é? Na verdade, não é. A graxa, ela parece que é boa, mas ela não penetra nos eixinhos internos da corrente, ela fica meio por fora. E ela tem um outro defeito, que ela junta demais poeira, ela cola, a poeira acumula, gruda nela, e isso pode ser perigoso numa viagem mais longa, ou mesmo num uso mais continuado. Outra coisa que é perigosa é usar aqueles óleos desengripantes, bem fininhos, tipo o mais comum é o WD-40, mas tem vários outros, que são aqueles olhinhos perfumadinhos, que são muito fininhos. Você bota aquilo, parece que ficou jóia, mas ele seca e logo você fica sem nenhuma lubrificação. Ele só serve se você para rodar muito poucos quilômetros. Se você for usar um olhinho desse, você tem que lubrificar a corrente tipo todo dia. O melhor de tudo é você usar o recomendado no manual. Normalmente é um óleo SAE 90, um óleo espesso, e você fazer isso de acordo com a quilometragem indicada no manual do proprietário, o que é pouco, né? Geralmente a cada 400, 500 km rodado você precisa
cuidar da sua corrente com cuidado, com atenção, amor e carinho. Precisa lavá-la com querosene e pincel. Cuidado, não faça isso na sua garagem, nem no seu jardim, você vai sujar tudo de graxa preta. Melhor é botar um papelão, um monte de jornal embaixo ali, antes de fazer isso. E fazer isso pelo menos a cada 1.000 quilômetros rodados, uma vez por mês, vai. Você fazer isso seria bem interessante. O sexto mito é a ideia de que lavar a moto, molhar o bloco da moto quando ela está quente, você pode trincar o bloco. Pode acontecer, teoricamente, você pode trincar se você jogar uma água gelada, mas é muito difícil, porque os materiais dos quais são fundidos os blocos de motor são previstos para essa variação térmica, eles têm uma resistência térmica adequada para isso. Não, imagina como seria se numa tempestade de verão, uma chuva de verão, com as motos na estrada, todas iam quebrar e rachar o cabeçote e parar na estrada. Isso não acontece. Mas, então, de qualquer modo, quer dizer, eu francamente não acredito que rache. Mas eu também, francamente, não vou molhar minha moto se ela estiver muito quente, não. Uma coisa que realmente não se deve fazer é trocar o óleo com ela extremamente quente, não por causa do óleo, por causa do bujão. Para soltar ou apertar o bujão com o motor muito quente faz diferença no torque necessário para tirá-lo e botá-lo, e pode estragar a rosca do bujão de escoamento do óleo. Isso sim. Muito bem, mais um mito, o sétimo mito da nossa série, que é o amaciamento de motor. Muita gente, eu já vi esse comentário, acredita que motor de moto não precisa amaciar. Claro que precisa sim. Todo motor precisa de um amaciamento que pode chegar até 2.000 quilômetros, mas em geral, os primeiros 200, 300 quilômetros precisam ser muito cuidadosos. Eu já vi gente falar, inclusive, nada disso, você vai e mete a mão, porque quanto mais você acelerar é melhor nos primeiros quilômetros, que o motor fica solto, o motor fica liberado e você tem a moto mais potente. Ah, meu Deus, nada disso. Você pode colocar em risco os ajustes entre as peças móveis, que elas ainda estão muito precisos, muito apertadinhos. E rode aí os seus primeiros 150 quilômetros sem passar da metade das rotações da faixa vermelha. Então, se a faixa vermelha é 7.000 giros, não passa de 3.500 giros. É assim que a gente deve proceder no amaciamento de motores de moto. O nosso próximo mito diz respeito à validade de pneus. Será que os pneus têm validade mesmo? Mesmo que eles estejam bem novos, estivessem guardados ou a moto estivesse pouco rodada, eles teriam que ser trocados assim mesmo? Por incrível que pareça, é verdade. Os pneus têm data de validade e vencem 5 anos depois da sua produção. Mas, poxa, como é que eu vou saber quando é que o meu pneu foi fabricado? Ahá, a data ela está presente na numeração, no ombro, ali na faixa lateral do pneu. Tem, ao lado da sigla DOT, tem um número. Os 2 primeiros algarismos indicam a semana de fabricação e os outros 2 o ano. Então, por exemplo, se tiver 18, 20, significa que o pneu foi fabricado na 18ª semana de 2020. É interessante, 5 anos depois, esse pneu não é mais garantido pelo fabricante no tocante ao seu desempenho em curvas, em elasticidade da borracha. É engraçado, esse na verdade é um mito ao contrário, é um mito que a gente não acredita muito, que um pneu tão novinho, só porque ele tem mais de 5 anos, ele deve ser trocado. Segundo os fabricantes, sim, ele deve ser trocado. Outro mito, o 9º mito, é sobre data de validade também, só que sobre a data de validade de capacetes. Já vi falar, tive notícia de gente que foi multado por policiais alegando que o capacete estava vencido. Não, isso não existe. Não há data de validade para capacete, isso é oficial. Pela lei não há data de validade para capacetes. Se alguém for multado, se você for multado, deve recorrer às juntas de recurso que existem. Por outro lado, o capacete, se ele
cai e há qualquer tipo de trinca ou deformação na superfície, aí ele precisa ser encostado e você tem que trocar e pegar outro. Não é qualquer tombinho, não, porque ele caiu na moto, toque, 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 ali não tem importância. Acontece, ele vai ficar mais riscadinho, mas ele continua te garantindo a proteção. É só se houver algum tipo de rachadura ou uma deformação na superfície. Aí é melhor trocar, porque com segurança, ainda mais da nossa cabeça, não se brinca. Muito bem, o último mito, o 10º mito que a gente vai abordar nessa matéria é a troca de óleo. Muita gente fala, poxa, minha moto eu cuido dela como se fosse uma joia, eu troco óleo a cada 1000 quilômetros. Caramba! Além de cuidar como uma joia, essa pessoa está jogando um monte de dinheiro fora. Não é necessário trocar o óleo absolutamente a cada 1000 quilômetros. Se você trafega em condições normais, apenas no seu trajeto ao trabalho, ida e volta, sem grandes problemas, entre 3 e 5 mil quilômetros está mais do que normal, mais do que bom. Se o uso for muito severo, se você usar a moto profissionalmente, andar todo dia ou andar em regiões que tem poeira, muita poeira, estrada de terra, areia, aí é melhor trocar o óleo a cada, 3 mil quilômetros no máximo. Então, acima de 3 mil quilômetros, se for um uso normal, até 6 mil quilômetros, 5 mil quilômetros, não tem problema nenhum. Por outro lado, é bom verificar sempre o nível do óleo. Qualquer motor, mesmo motor zero, motor novo, tem algum consumo admissível de óleo, queima um pelinho de óleo. Precisa tomar cuidado, tá sempre olhando o nível para não deixar baixar. Se você deixar o nível do óleo baixar demais, você vai perder o motor. Muito bom, eu espero que eu tenha contribuído aí para eliminar ou reforçar alguns mitos sobre o mundo das motos. Espero que você tenha gostado de mais esse podcast.